Se você é mulher e está se aproximando dos 40 anos de idade, ou já tem 40 anos de idade ou mais, e perder peso ou manter um peso saudável se tornou uma missão quase que impossível, esse vídeo é para você. Algum tempo atrás eu me deparei com uma reportagem que, traduzindo, a reportagem estava em inglês e dizia assim: perder peso depois dos 40 anos é impossível. Será que devemos mesmo tentar? E aí, é claro, fui tentar me educar no assunto, porque eu particularmente estava tendo muita dificuldade de perder peso e eu queria entender o porquê. E hoje então eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que eu aprendi e achei muito interessante, a minha experiência e o que eu aprendi em alguns livros, artigos e assim por diante. Começando então por mudanças hormonais. Talvez você já ouviu falar que depois dos 40 anos de idade, mas pode começar antes também, não é tipo assim 40 anos, gente, é onde tudo muda, varia bastante de mulher para mulher. A produção de estrogênio diminui bastante, também ele começa a flutuar de maneira mais drástica. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em menopausa, e menopausa a gente tem uma definição bem concreta. É 12 meses consecutivos sem menstruar. As pessoas acabam usando menopausa de maneira muito incorreta, falam assim, eu acho que eu tô na menopausa, eu estou na menopausa. Não, se você ficou 4 meses sem menstruar e você menstruou de novo, então você ainda não está na menopausa. Menopausa são 12 meses consecutivos sem ter o período. Mas antecedendo a menopausa, existe um período chamado perimenopausa, que pode durar de 2 até 10 anos, então depende de cada mulher. E nesse período já começam a acontecer mudanças graduais, muitas vezes não muito óbvias, que a gente nem dá muita atenção e que já tem a ver com essa mudança, essa diminuição do estrogênio. E isso pode ocasionar ganho de peso. Por que isso é importante? Porque o estrogênio, ele não tá somente relacionado à nossa saúde reprodutiva. O estrogênio, ele também afeta o nosso metabolismo ósseo, o metabolismo da glicose, sensibilidade à insulina, e ele inclusive tem um papel muito importante na regulação do nosso humor, do nosso ânimo. Tem um livro que eu li recentemente que chama Menopausa Brain, que eu achei espetacular, que é escrito por uma pesquisadora, que ela pesquisa como o cérebro de nós mulheres muda ou é afetado por essa mudança, produção, né, de estrogênio. E outra coisa muito importante, que eu acho que foi uma das coisas que mais me surpreendeu, eu não sabia, a gente tem receptores de estrogênio em todas as partes do nosso corpo. Obviamente que se esse hormônio mudar, a produção dele mudar ou flutuar, a gente vai ficar uma bagunça. O estrogênio diretamente, ele não faz a gente ganhar peso, e sim os sintomas, a cascata de mudanças que ele causa e como, especialmente como a gente reage a esses sintomas. Então, por exemplo, para vocês entenderem, é muito comum nessa fase muitas mulheres sofrerem de insônia ou terem dificuldade para dormir. E já se sabe que horas de sono insuficiente, dormir muito pouco, causa sim, ocasiona sim ganho de peso, porque bagunça todo o nosso metabolismo, especialmente o metabolismo da glicose. Outros sintomas muito comuns, gente, e esses sintomas nem todas as mulheres vão ter todos esses sintomas, mas outros sintomas bem comuns, por exemplo, um cansaço excessivo durante essa fase, depressão, irritabilidade, dor de cabeça, enxaqueca, e tudo isso, se você tá muito cansada, se você tá muito irritada, tá deprimida, é óbvio que você não vai ter muita disposição para se exercitar, você acaba muitas vezes comendo mais comida processada, não presta muita atenção
na sua dieta e assim por diante. Então, são sintomas que vão sim afetar a sua rotina, o seu estilo de vida e acaba assim ocasionando um ganho de peso. Outra coisa, por exemplo, o estrogênio, ele afeta a nossa sensibilidade à insulina. E isso pode sim, no longo prazo, acabar fazendo com que você desenvolva resistência à insulina, diabetes, acumule com muito mais facilidade gordura na região abdominal. É muito comum as mulheres começarem a ganhar gordura, acumular gordura, especialmente na área do abdômen. O estrogênio realmente causa ou a falta, a diminuição, né, da produção desse hormônio causa uma bagunça no nosso metabolismo. E eu acho que à medida que a gente vai entendendo isso, é muito mais fácil você talvez fazer pequenas mudanças que vão ser efetivas, que vão fazer você chegar nesse seu objetivo. Se o seu objetivo, é claro, é perder peso, ou talvez seu objetivo é outro, e assim por diante. Outra coisa muito importante, né, que acontece à medida que a gente vai aí chegando nos 40 e depois, é que o nosso metabolismo muda. A maneira como a gente metaboliza os alimentos muda. E esse gráfico eu achei muito, muito interessante. À medida que a gente vai envelhecendo, né, não quero usar exatamente os 40 anos de idade, mas à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos picos de açúcar, que é depois que a gente consome um alimento, são muito mais altos e também duram por muito mais tempo. E por que é importante saber isso? Porque quanto mais picos de açúcar a gente tem, quanto mais altos e quanto mais eles duram, é muito mais fácil a gente desenvolver doenças como, já disse antes, resistência à insulina, diabetes, e acumular gordura na região abdominal. Isso é uma coisa que tem como a gente reverter com dieta, com alimentação. Evitar ainda mais, se possível, alimentos muito processados, tentar consumir bastante verduras, legumes, produtos integrais, muita fibra, proteína, porque também sacia, né? A proteína dá uma saciedade maior, um pouco de gordura, porque é importante para a saúde hormonal, mas evitar aquelas coisas muito processadas, né? Biscoito, bolacha, bolo, coisas muito carboidratos simples, né? Processados. Um terceiro aspecto, que inclusive eu já tenho um vídeo aqui que eu fiz um tempo atrás falando, né, de proteína e longevidade, é perda de massa muscular. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde muita massa muscular, e isso é independente de ser homem ou mulher. Em média, a partir dos 30 ou 40 anos de idade, a gente perde de 1 a 2% de massa muscular por ano. Até os 80 anos, muita gente estima que a gente pode ter uma perda de até entre 30% a 40% da massa muscular. E por que isso é importante? Porque músculo consome energia. Quanto mais músculo você tem, maior o seu metabolismo basal. E o músculo, ele é um sequestrador de glicose. Então, se você tem bastante músculo, aqueles picos de açúcar que eu mostrei anteriormente, eles podem ser manejados de maneira mais saudável pelo seu corpo, porque por mais que você tenha esses picos de açúcar, o seu músculo vai sequestrar, vai utilizar esse açúcar, essa glicose. E uma das maneiras, né, como eu falei lá no vídeo da proteína, super recomendo você ir lá assistir, para você manter essa massa muscular ou diminuir a taxa. Por exemplo, na alimentação, consumir mais proteína, eu foco em 2 gramas por peso corporal, e atividade física, obviamente. Que eu acredito que tudo tem uma explicação, não é por acaso. Muitas vezes a gente sente ou a gente fala, né, que a gente tá fazendo tudo certo e nada está funcionando. Agora que eu entendi tudo isso, eu fico bem menos frustrada e consigo também ser bem mais honesta ou consigo perceber aonde talvez eu estou
falhando ou eu ainda posso fazer algumas mudanças. Acho que também é muito importante a gente falar mais sobre isso. Eu acho que menopausa ainda é meio que um tabu e é uma coisa que eu tenho refletido bastante nas últimas semanas, porque é uma fase que todas nós, mulheres, vamos passar. É inevitável, não é uma doença, é muito importante a gente entender isso. Menopausa não é uma doença, é só uma fase da vida de nós mulheres que, como eu disse, todas vão passar. Algumas, é claro, vão ter muito mais sintomas graves, outras talvez não vão ter muitos sintomas, ou existe casos de mulheres que quase não têm sintomas. A coisa que é certa é que praticamente todas nós vamos passar por essa fase e não tem motivo nenhum do porquê a gente não discutir mais isso, não falar mais sobre isso, não tentar compartilhar experiências. Se você tem um tópico específico que você quiser que eu fale, que eu aborde, ou se você só quer compartilhar a sua experiência aqui nos comentários, compartilha aqui com a gente. Acho que é muito importante a gente compartilhar as nossas experiências pessoais, para todo mundo também se sentir mais acolhido, não se sentir isolado e perceber que se você tá com esse problema, fique assegurada que tem milhões de mulheres com esse mesmo problema, que não chega a ser um problema, né, mas é uma fase difícil, é uma fase muito difícil de navegar, e então acho que quanto mais a gente falar, mais fácil vai ficar para todas nós. E então beijos, e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.